Meu boa tarde, pessoal. Meu boa tarde para todo mundo. Bom, existe um problema sério que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o Donald Trump ele está sendo exposto e é uma coisa muito complicada porque tem a ver com problemas como se fosse aqui no Brasil, o pessoal diria assim, parece que o Donald Trump ele também não pode ver uma menininha que pinta logo um clima. Tá me entendendo? Porque a gente já teve um presidente que disse isso, né, cara? Ele não pode ver uma menininha que pinta o clima. Então a questão é o seguinte, existe um cidadão chamado Epstein, ou pelo menos existia, já que ele se suicidou dentro do presídio, pelo menos é o que contam, né? Já que esse suicídio é um tanto quanto estranho, mas dizem que ele estava sob observação, já que ele teria tentado se matar anteriormente. Só que, cara, as câmeras no dia do suicídio dele falharam, o companheiro de cela dele não estava lá dentro da cela, não estava com ele, e ele pareceu morto, né, cara? O que tudo indica, segundo eles lá, né, cara, a justiça lá é que o Epstein teria se suicidado. Só que esse Epstein, ele teria uma ligação com Donald Trump. Uma longa amizade, cara. E segundo algumas evidências, essa amizade seria até íntima. É claro que a gente entende que às vezes as pessoas têm amigos, né? Mas não sabem o que esse amigo anda fazendo, né? Vamos ser bem justos, vamos ser bem sinceros. Acontece de você ter amizade com alguém e quando você vê aquela surpresa, né? O cara matou, o cara roubou, o cara está traficando. Porque muitos aí, eles se escondem, né, cara? Eles vivem uma vida dupla. Mas parece que, segundo a imprensa, não era bem isso não, cara. Segundo o que a imprensa está levantando, existia um elo de amizade, de intimidade entre Donald Trump e o Epstein. Mas quem era o Epstein? Bom, o Epstein, ele era um cara classe média. De uma hora para outra ele levantou toda uma fortuna. Pelo que as investigações indicam, o Epstein ele tinha um esquema de prostituição, inclusive com menores. Tem uma citada festas que ele fazia em uma ilha dele. Pô, o cara tinha tanto dinheiro, o cara conseguiu comprar uma ilha. Talvez vocês não entendam o quanto o cara tem que ter para poder comprar uma ilha. E o Epstein tinha uma ilha, cara. Nessa ilha existiam alguns acontecimentos, né, onde rolavam droga, sexo, prostituição e alguma coisa a mais, né? Só que só ia para essa ilha gente poderosa, cara, gente famosa, celebridades. Então o Epstein, ele tem muitas fotos, existe muita gente famosa no meio desses eventos. Qual a ligação? Isso aí só quem pode dizer é quem está realmente investigando qual é a profundidade, tá entendendo? De cada um nessa situação. Mas o Epstein, ele dava suas festas, né? Onde pessoas poderosas, famosas,
atores de Hollywood, até ex-presidentes ou presidentes atuais, né, já frequentaram essas festas. E o Epstein, ele era um gigolô, cara. Entendeu? Ele montou foi um esquema de prostituição, inclusive com menores. Isso foi que levou ele à prisão. Essa é a questão, é esse o fato. Porém, a questão de Epstein não é tão simples, porque dentro da extrema-direita, eles usaram o caso Epstein, né? A pessoa que é seguidor de Trump usou o caso Epstein para poder abater seus adversários, cara. Ou seja, imputar crimes até de cunho sexual ou de prostituição, ou até mesmo, tá entendendo, molestar crianças. Sempre imputaram pessoas que eles não gostavam ao esquema do Epstein. Mas existe um problema muito grave com a extrema-direita. Eles sempre acusam os inimigos dos crimes que eles cometem ou que eles estão envolvidos. Então, cara, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é que a imprensa está vazando direto, toda semana é uma cacetada mesmo. É a semana toda, para dizer a verdade, só cacetada. Por quê? Porque a extrema-direita de Trump dizia que aquelas pessoas que eles não gostavam é que tinham envolvimento com pedofilia, molestar criança, estupro. E colocavam quem eles não gostavam, tá entendendo? Uma espécie de dossiê com Epstein. Só que o Trump, ele poderia vir e colocar tudo isso à tona, cara. Mostrar quem é quem no meio da história, né? Ele poderia divulgar documentos, até jurídicos, né? Pra gente saber quem é que estava ali, já que muitas celebridades e gente poderosa é citado. Porque o Epstein, ele foi processado e preso, cara. Existe nome de pessoas que realmente são envolvidos, participaram do crime, e outros não, né, cara? Vamos ser bem sinceros. O problema é que o Donald Trump também é citado na investigação. Quando o pessoal vai ver, adivinha, quem está ali no meio, quem não podia ver uma menina novinha que pintava um clima, adivinha, cara? O próprio presidente norte-americano, que usou o próprio caso Epstein para caluniar e defamar seus oponentes, mas ele tinha uma ligação mais do que direta com Epstein. Tinha um vínculo de amizade, que é o que tudo indica. Mas entendam a questão, entendam o problema. O verdadeiro problema é que quando Donald Trump se tornou presidente, ele foi cobrado para expor. Só que ele nunca fez isso, cara. Ele reluta em fazer. Aí um grande jornal norte-americano começou a expor. E ele processou, cara, que ele não queria que expusessem, tá entendendo? No caso Epstein. Fotos, imagens de festas. E isso, cara, de décadas. Então o que leva a crer que o próprio Donald Trump, ele também tinha uma ligação, e até íntima, de amizade com o próprio Epstein. Já que é citado uma carta, eles têm várias fotos de Trump em festas junto com Epstein, junto com algumas outras celebridades. E cá aqui para nós, qualquer um que levantar a capivara do Donald Trump vai ver que ele já foi processado por assédio, por molestar mulheres. A ficha dele não é essa limpezinha de Creuza não, cara. Então ele já tem um histórico criminoso.
Resultado da história, o que leva todo mundo a crer que o Donald Trump, que ficava dizendo que os seus adversários, as pessoas que ele tinha como inimigo, é que participavam do esquema, né, cara, de prostituição infantil, cara, de abuso de mulheres, e era ele que estava lá no meio, né? Que coincidências, cara, como acontece sempre dentro da extrema-direita, não é sempre assim? Os defensores da moral e do bom costume não aguentam meia hora de investigação, cara. Então o Donald Trump está processando um jornal porque o jornal está soltando a verdade, cara. Uma verdade que ele quer manter oculta. Então eis aí o X da questão, né, cara? Donald Trump está sendo exposto como participantes nas festas por ter um vínculo de amizade, cara. E não é aquele tipo de amizade que o cara é amigo de uma pessoa, a pessoa comete crime e ele não sabe. Se existiam festas e essas festas menores eram levadas, entendeu? Havia abuso de crianças, havia abuso de mulheres, havia drogas e tudo. E eram nas festas. E o Trump tinha essa ligação, essa amizade, via nas festas do Epstein. Alguém tem como dizer que o próprio Donald Trump não sabia quem era o Epstein, o que estava acontecendo ali?